Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jordana e hoje nós vamos fazer a nossa última aula de energia específica com alguns exercícios. Bom, nos exercícios a gente vai falar de elevação no nível do fundo do canal e redução da largura. Então, bora lá. Nesse primeiro exercício, a gente tem um canal retangular de largura de 5 metros, vazão 20,5 metros cúbicos por segundo e altura de 2,42 metros. Ele pede para determinar o regime e a energia específica. Na letra B, ele fala que colocou um degrau de 1 metro de altura, pede para desprezar a perda de carga e verificar se o escoamento a montante foi modificado. Se for modificado, ele quer que a gente dê qual é a altura da lâmina d'água, imediatamente a montante e a jusante do degrau. Então, vamos lá fazer o tipo de regime e a energia. O tipo de regime, a gente precisa calcular a vazão unitária para a gente aplicar no número de Froude. Aplicando, a gente tem que o número de Froude é 0,84, que é menor do que 1. Portanto, o escoamento é fluvial ou subcrítico. Para a energia específica, a gente calcula a área, esses parâmetros já foram dados, a área molhada, coloca na fórmula da energia específica e a gente tem que a energia é 2,57 metros. Aí, agora a gente sabe qual que é a energia antes do degrau. E ele fala que ele colocou um degrau de 1 metro e fala para a gente desprezar a perda de carga, verificar se a montante do degrau teve modificação no escoamento. Como é um escoamento subcrítico, a gente tem que a energia no degrau, energia 2, é a energia 1 menos a altura do degrau, certo? Porque a energia se conserva. Então, a energia 2 é a energia que a gente calculou menos 1, que dá 1,57. Como que a gente vai saber se teve modificação? Bom, para esse tipo de escoamento, tem uma energia mínima, que é a energia crítica. Se a energia 2 for menor do que a energia crítica, então a gente vai ter que modificar as condições a montante para a gente conseguir atingir essa energia 2. Então, a gente tem que saber qual que é a energia crítica. A gente calcula a altura e, calculando a energia, a gente tem que a energia crítica é 1,79. Como a crítica é maior do que a energia 2, então a gente vai ter que alterar as condições de montante. Porque a energia 2, porque esse escoamento não está fornecendo energia suficiente para a gente conseguir superar esse degrau aí, certo? Na letra C, ele pede que, caso tenha ocorrido modificação, ele pede qual que é a nova altura da lâmina d'água imediatamente a montante e a jusante do degrau. Bom, para que tenha energia suficiente para você passar o degrau, a menor energia no degrau é a energia crítica, certo? Então, a energia 2, a energia 1 é igual a energia 2 mais ΔZ, onde essa energia 2 vai ser a crítica. Então, a energia 1 tem que ser 2,79 metros de coluna d'água. Bom, a gente tem o valor da energia, então a gente vai aplicar esse valor na fórmula para ter uma função, uma equação em função do y, certo? Que é a altura da água. A gente vai ter que o y vai ficar assim, né, ao quadrado, então a gente vai ao cubo, quando a gente fizer o isolamento do y, então ele vai ficar ao cubo. A gente vai ter dois resultados reais. Com esses resultados, a gente vai ter que o y é 2,67 ou 0,63. Aqui tem uma vírgula. Então, a altura, vamos lá. Qual que é a altura montante, qual que é a altura jusante? A altura crítica é 1,2. Como o regime é subcrítico, a altura é maior, certo? Antes da crítica. Portanto, a montante
é 2,67. E a jusante, quando é supercrítico, a altura é menor, sendo igual a 0,63. Beleza? Bom, um exemplo agora com redução da largura do canal. A gente tem um canal retangular de 3 metros, rugosidade 0,014, declividade do fundo dada por isso, transporta em regime permanente uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo. Em uma determinada seção, a largura é reduzida para 2,4 metros. Assim, qual é a altura da água nessa seção? Qual deveria ser a largura da seção contraída para que o escoamento seja crítico, sem alteração das condições do escoamento a montante? Bom, então basicamente a gente tem um canal que vai ter uma largura reduzida e ele quer saber qual que é a altura nessa seção reduzida. A gente tem esses dados do problema e vamos calcular as condições de montante para achar qual que é a altura da água na seção 1. Usando a fórmula de Manning, lembrando que esse RH é o raio hidráulico. Então, aplicando, né, essas fórmulas aqui, a gente tem que a vazão é igual, a altura da água na seção 1 é 1,27 metros. Para saber o tipo de escoamento, a gente vai usar o número de Froude, como a gente já usou antes. Para um canal retangular, aqui a gente calculou a velocidade, porque a gente vai usar o Froude em função da velocidade, mas se você quisesse colocar direto, podia colocar direto também. Froude igual a 0,45, portanto, o escoamento é subcrítico ou fluvial. Então, vamos lá. Com o valor de Y1, a gente vai saber qual é a energia disponível no sistema. Aqui a gente usou a vazãozinha unitária, sendo que a vazão é 6 e a largura antes da restrição é 3 metros. E a vazãozinha 2, vazão unitária 2, é 6 dividido pela largura. Então, a energia 1 é igual à altura que a gente achou, né, com os parâmetros daqui, da fórmula que a gente já tem. Então, a energia é igual a 1,39. Bom, a energia antes e depois da redução é a mesma. Então, a gente consegue achar qual que é a altura na seção 2. A gente tem aqui todos esses parâmetros que a gente já sabe, fica só em função da altura 2, que vai dar 1,16 metros. Bom, dos parâmetros críticos, a gente acha a altura crítica e acha a energia crítica. Para que o escoamento seja crítico na seção 2, a energia disponível precisa ser mínima, ou seja, a energia 1 antes da redução tem que ser igual à energia crítica. A gente já calculou qual que é a crítica, a gente já tem a altura. Ah, não, gente, falei besteira. Corta essa parte. A gente quer que a redução na largura do canal produza uma energia crítica. Portanto, a energia 1 tem que ser igual à crítica. Então, a altura crítica é a energia 1, certo? Que vai dar 0,93 metros. Então, a altura crítica é a vazão unitária ao quadrado dividido por G, tirando a raiz cúbica. Beleza? A gente já tem qual que é a altura e a gente vai achar qual que é essa vazão unitária. A gente achou igual a 2,81. Como a vazãozinha unitária é a vazão dividida pela largura, então a largura necessária para que o escoamento seja crítico e não altere as condições da montante será a vazão dividida pela vazãozinha unitária, que é igual a 2,81.
14 metros. Portanto, qualquer restrição que seja maior do que 2,14 vai provocar alterações ao montante do escoamento. Beleza? Gente, qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para o petenconb@gmail.com que a gente responde. Se vocês quiserem que a gente faça vídeo de mais exercício, pode mandar pra gente que a gente faz também. E eu queria agradecer a Ilana por ter feito esses slides. E muito obrigada, gente. Compartilhe com seus colegas, deixa o like. E olha nosso canal, porque a gente posta várias outras videoaulas. Beleza? Tchau, gente. Até mais.